Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas Comigo Mesma. Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso. Hoje estou aqui com uma convidada especial, que é a minha avó Flor. Queres falar um bocadinho sobre ti? Olá, eu sou, como ela disse, a avó Flor, uma avó e já agora uma mãe muito orgulhosa das suas funções de mãe e de avó. Nasci em 52 e mantive-me sempre uma pessoa feliz e positiva. Ok, boa. Então, começando assim, como é que foi? Ou seja, não é tanto... independentemente do setor onde tu trabalhaste, porque trabalhaste em sítios diferentes, como é que foi trabalhar, ou seja, como é que foi ser mulher a trabalhar quando tu começaste a trabalhar e quando tu, perto do tempo em que te reformaste? Porque foram bastantes anos, não é? Foram muitos quantos? anos. Eu 40? tenho uma, Portanto, como é que uma era a atividade diferença? contributiva, tenho uma carreira contributiva, é assim que se diz, de 41 anos. Significa que durante 41 anos fiz descontos para a Segurança Social. Bom, Portanto, como é que foi, como é que é a diferença, ou pelo menos o que é que tu pensas que é a diferença quando começaste? No primeiro, mais perto do fim. É engraçado. Eu penso que a esse nível as coisas não mudaram assim tanto, lamento. Gostava de poder dizer outra coisa. Mas também acredito que a competência e a capacidade de trabalho e a capacidade de demonstrarmos o nosso valor não tem sexo. Sim. Acredito profundamente nisso pela minha própria experiência. Aconteceu-me, por exemplo, na Renault Portuguesa, porque foi a empresa onde eu trabalhei muitos anos, era uma escola de comunicação, trabalhei na área da comunicação. Toda a equipa de comunicação, que estava ao nível de direção central, ou seja, estava ao nível de topo na empresa, toda a equipa era constituída por mulheres, o que não deixa de ser engraçado. Sim. Era uma equipa, era liderada, era a única mulher que foi diretora central da Renault Portuguesa, foi uma pioneira, e só para vocês perceberem até que ponto foi pioneira, foi ela que trouxe para Portugal as corridas Renault monomarca e a introduziu na Fórmula 1 a Renault em Portugal. E nessa altura, obviamente, éramos uma equipa de mulheres muito invejada pelo resto da casa, que achavam que nós tínhamos uma vida muito boa, dava muito gosto de trabalhar, mas eram dias de trabalho de 12, 14 horas. Como não havia homem que quisesse aguentar este push, toda a gente tinha um bocadinho de inveja, mas ninguém tinha a potência pelo cargo. Ok? Essa parte foi boa. Ok, mas quando tu dizes que achas que continua igual, foi em que aspecto? Foi em que aspecto de demonstrar as tuas capacidades ou a forma como eras tratada? Tem a ver com as promoções. Ok. Tem a ver com as promoções. Eu devo dizer, e hoje digo com toda a naturalidade, sempre tive essa noção. Eu não geri bem a minha carreira do ponto de vista da ascensão na carreira. Ok. E eu tinha, passa e modéstia, eu tinha competências para ter chegado muito alto. Mas eu sempre privilegiei fazer o que gosto em função de fazer aquilo que me permitia subir. Ok. E como sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de aprender, aconteceu-me mas já em criança eu era assim, quando eu sabia dominar uma função, a função para mim perdia um bocado a piada. O que era giro era Descobrir. montar uma ação, montar um programa e montar esse circo, começar uma empresa do nada e pô-la em velocidade de cruzeiro, é muito apaixonante. Eu trabalhava que nem uma louca, mas nunca senti isso como peso. Também devo dizer que raramente fui muito bem paga por causa disso, mas dava um gozo incrível. Pronto. E tu, agora que falaste de pagamentos, não sei se sabias o que é que os teus colegas recebiam, mas sentias que havia essa diferença entre homens e mulheres? Ou era só pelos cargos? Tipo, se está num cargo mais elevado, recebe mais, mas é... Exatamente, tinha a ver com os cargos. O problema é que, por exemplo... Se alguma vez sentiste diretamente que havia um homem que tinha um cargo semelhante ao teu, mesmo que não fosse o mesmo? Não, só houve uma vez muito curiosa, por acaso na EGF.
portanto, uma empresa de resíduos sólidos. E no âmbito desse trabalho, eu era muitas vezes convidada para ir fora. Portanto, há um dia que me convidaram para ir a Abu Dhabi a uma conferência sobre resíduos. E eu não fiquei feliz por ir a Abu Dhabi. Ir a Abu Dhabi, naquela altura, até mais do que agora, implicava usar um lenço e ter as restrições normais que uma mulher tem Sim. num país árabe. Embora Abu Dhabi não seja dos piores sítios, não é tão fundamentalista como outros países árabes. E quando eu estou já com tudo quase despachado, há um colega meu que era notoriamente conhecido, eu não vou dizer nomes, que era notoriamente conhecido por não trabalhar nada, mas conhecia toda a gente, inclusivamente o primeiro-ministro da altura era padrinho de um dos filhos dele. E o facto é que o rapaz se mexeu e coisa, e à última hora foi na minha vez. E eu senti claramente que ele foi porque era o homem e que eu não. Tu eras mulher. Curiosamente, talvez porque eu sou a do copo sempre meio cheio, pensei assim, que fixe, eu não tinha vontade de ir para lá. Ok. Portanto, acabaste por. Acabou por ser. Ele sempre ficou. Foi engraçado porque ele sempre ficou de má consciência em relação a isso. Ok. Portanto, embora de facto a especialidade dele nunca foi trabalho, mas durante o tempo que ainda trabalhámos juntos era sempre particularmente atencioso comigo, porque se sentia de má consciência e eu na realidade não fiquei nada chateada porque naquela altura, agora Abu Dhabi é o paraíso de toda a gente que tem dinheiro e não é honesta. Naquela altura nem tanto e portanto era aquela coisa, não, aí senti claramente que ele me ultrapassou porque era homem e tinha lá os contactos certos, mas porque era homem. Era mais fácil levar um homem a Abu Dhabi, que ele não percebia nada de resíduos, nada, zero, bolinha, mas lá foi. Okay. Também não deve ter havido mal ao mundo para a empresa, nem coisa nenhuma. Há bocadinho estavas a falar das coisas que tu gostavas de fazer quando eras criança e eu lembrei-me de te perguntar se, porque eu sei das coisas que tu me vais contando, que tu sempre foste uma criança muito... Como é que eu digo? Pronto, muito dona de si e com atitude e com personalidade e naquela altura, quando tu eras criança, se calhar não era o que era esperado especialmente de uma menina, não é? Que tivesse tanta vontade e quisesse fazer tanto. E então eu queria perceber como é que tu, quando eras essa criança, ultrapassaste isso, ou como é que tu sentiste, olhando para trás, pensas que, pronto, a tua família e depois também as pessoas mais à volta reagiam a essa tua personalidade e depois também como é que tu ultrapassaste essas... Pronto, vamos ao mais fácil, à família. O meu pai nunca achou que devesse limitar-me por eu ser rapariga. Portanto, todos os meus acessos de, como é que eu vou dizer isto de uma maneira soft, de vontade, porque eu era, como veem, a coisa também não mudou assim tanto. Eu era muito voluntariosa, portanto, e quando queria qualquer coisa, ou quando não queria qualquer coisa, não havia meio termo. Portanto, em casa, a coisa funcionava assim. O meu pai achava tudo normal. A minha mãe, completamente o inverso. A minha mãe queria-me manter completamente com a trela curta, pelas melhores razões, coitada, pelas melhores razões. Sim. Porque ela tinha medo que a minha forma de ser me viesse a trazer dissabores muito, muito complicados na vida adulta, e então bem me queria puxar a trela, mas aquilo não funcionava lá muito bem. Aliás, a minha adolescência, que foi uma adolescência normal, mas foi um período de grandes choques com a minha mãe. Eram duas personalidades. Minha mãe também tinha uma personalidade fortíssima, portanto, eram duas personalidades muito fortes. A chocarem uma contra a outra. Devemos ter acabado com um empate técnico, porque no meio disto, uma coisa é certa, gostávamos muito uma da outra. Mas não era fácil. Sim, sim. Não era fácil. E pronto, da família... Mas se calhar ela também fazia isso para te proteger e porque também não via no futuro que a sociedade pudesse transformar ou ser diferente do que era naquela altura, não é? Nem mais. E por outro lado, todos nós, foi uma coisa que a vida me ensinou, acabamos
por ter a nossa concepção interna do mundo é aquela que nós herdamos dos nossos pais e às vezes dos nossos avós. Não sei se toda a gente se dá conta disso, mas é. E a minha mãe viveu numa sociedade super, hiper, mega repressiva. Ela não foi criada pelos pais, foi criada por uma tia, com um universo fechadíssimo, porque foi criada numa aldeia, nem era uma aldeia, era um lugar. O lugar é uma coisa que não chega a ser uma aldeia, algures, perdido, ali no distrito de Santarém, mas numa serra. Portanto, a viver só naquele núcleo familiar super apertado. E, portanto, ela sentiu na pele o que foi, sentiu na pele e da pior maneira, o que foi querer voar, querer bater asas, mas não está preparada para isso. E foi mau e foi complicado, e para ela foi pagou um peso, pagou um preço elevado e foi um peso grande na vida dela. Ela foi mãe com 18 anos, portanto era novíssima, e ela sempre teve, minha mãe, sempre, também a família, somos todas muito protetoras, eu, a minha filha, a minha mãe, é super protetora, e ela não queria nem por nada que nenhuma das filhas, nem eu nem a minha irmã, passássemos por isso. Pronto. Sim. Família. Escola. Amigos. Era um sarilho. Era um sarilho porque até aos meus, eu vou dizer, e até aos meus 15 anos, eu percebia, mas isto é recorrente na minha vida, eu percebia que a minha maneira de ser, claro que eu não pensava isto como estou agora a verbalizar, sim, claro. Mas eu sentia que as pessoas reagiam a mim não da melhor maneira. Por causa da tua maneira de ser. Eu tinha 2, 3, 4 amigas e, tirando essas 2, 3, 4 amigas, o universo escolar, por exemplo, não me era favorável, porque eu era uma desbocada, o que tinha a dizer não estava cá com nuances, e comecei a perceber isso e a ficar desconfortável. Aquela coisa das meninas, estão a ver as meninas, estão assim um grupo de meninas, tititi, estava lá uma das minhas amigas, e eu ia ter com aquele grupo e calava-se tudo. Como é que eu reagi a isto? Como se costuma reagir a estas circunstâncias? Tentei passar a ser muito simpática. Mas a simpatia é uma coisa que ou é espontânea ou é pior a emenda que o soneto. E quanto mais eu tentava ser simpática, mais aquilo soava falso. Porque, obviamente soa falso, só que eu também levei o meu tempinho a perceber. Sim. Nessa altura eu estava na Ferreira Borges, portanto já estava 14, 15 anos. Um belo dia eu vou para a aula de contabilidade. Vivíamos em ditadura, é preciso que se esclareça. E vou para a aula, tipo 8 da manhã, as aulas eram cedíssimo, muito bem arranjadinha, maquilhada. Eu maquilhava, claro. E lá vou eu, aí lembro-me perfeitamente, com uma sombra lilás. E eu vou para a aula toda contente e o senhor, olha, o senhor, estou a vê-lo, careca, e tinha uns óculos daqueles que os olhos pareciam peixes num aquário, sim, tipo umas lentes muito grossas e que aumenta assim. O homem põe os olhos em mim quando eu, 14, 15 anos, já tinha corpo, peito, já era uma rapariga, não era uma miúda, não era uma criança. Olha para mim com ar absolutamente escandalizado e disse: a menina vai lavar a cara. E eu olhei para ele e disse: doutor, eu não vou lavar a cara. A minha cara já foi lavada de manhã. Não vai lavar a cara, estou-lhe a dizer que vai lavar a cara. Não vou não, doutor, porque eu vou assim todos os dias para a aula do Dr. Fernando Carvalho Costa, que era o diretor. Ele é meu professor e nunca me mandou lavar a cara. E se o diretor desta escola não me manda lavar a cara, doutor, desculpe, mas eu não lavo a cara. Deu chumbo no final do ano. Também é verdade que eu não era muito esforçada naquilo que estava a contabilidade. E era assim, eu era assim. E fiquei tão indignada, porque percebi que tive uma nota mesmo de vai-te embora. Fiquei tão indignada com aquilo que eu pensei, mas eu ainda fui bem educada de explicar àquele gajo que não ia lavar a cara porque o diretor... Eu nunca mais me justifico perante ninguém. E agora é assim, gostam de mim como eu sou? Gostam. Não gostam? Temos pena. Eu sou quem eu sou.
Sim. E acabou. E a coisa começou a melhorar. Ok. Não fiquei com um grande clube de fãs, mas a coisa começou a melhorar. Pronto. Mas às vezes, como que se costuma dizer, não é mais... Como é que é? A quantidade os não é a poucos qualidade. são poucos, mas... A não é? quantidade não é qualidade. Pronto, e falaste da ditadura e eu sei que é uma coisa que nós vamos falando, especialmente na fase em que o mundo se encontra, não é? Portanto, como é que era ser mulher na ditadura? E depois tu foste mãe mesmo no ano em que acabou a ditadura, não é? Portanto, e o meu avô era... Já fui mãe em liberdade. O meu avô era pois GNR, foi. portanto, tu viveste muito isso. Como é que foi essa fase da ditadura, ser mulher, e depois experienciar uma vida nova, sem a ditadura, sendo que tu sempre tiveste esta, não é? Sempre foste muito dona de ti e dos teus direitos e sabias que tinhas esses direitos. Foi ser mulher em ditadura. Eu pessoalmente, não senti que isso fosse diferente do que ser homem. Primeiro porque nessa altura, é preciso ver, quando foi o 25 de Abril, eu tinha 21 anos. Portanto, nessa altura, bom, já estava com o teu avô, mas antes não tínhamos, com os nossos amigos, eu tinha amigos rapazes, não se falava de política. Sim. Era uma coisa que nem ocorria na cabeça de ninguém. É claro que as mulheres tiveram... Eu tive uma colega, precisamente nessa empresa, cujo namorado e depois marido foi para Moçambique. Quando ela queria dizer qualquer coisa que não fosse do agrado do regime, e era tão estúpido que bastava dizer: estou farta de estejas aí, quando é que essa guerra acaba, porque é que não tens que vir para cá? Uma frase deste género. Punha no cabograma uma fotografia dela e colava, e o texto, que não era para ler, estava lá por trás. Ok. Portanto, havia estas... E claro que essas mulheres, a guerra durou 13 anos, durante 13 anos, mulheres solteiras que tinham os namorados na guerra e muitos não voltaram, mulheres casadas cujos maridos voltaram deficientes, seja fisicamente, seja... Mentalmente. Veio muita gente com muitos traumas. E os claro. traumas nessa altura, ninguém admitia sequer que eram traumas. Sim, claro. Eu até há 20 anos, 25 por aí, às vezes ainda ia ao casão militar, não era o casão militar, Colégio militar? não, ao supermercado militar, que era ali na Artilharia 1, e havia lá um grupo, agora não há aqui, que fechou, havia lá um grupo de homens, que eram aí uns 15, depois aquilo foi reduzindo, devem ter ido morrido, que era um grupo de homens estropiados pela guerra, sem pernas, sem braços, tudo se mexia em cadeira de rodas, que por alguma razão não tinham apoio da família e que viviam ali. E que iam até ao supermercado, vinham e eram, parecia aqueles filmes americanos sobre a guerra do Vietnã, eles com cabelos por aqui, era... Ou seja... Então, e como é que tu sentiste depois? Viveste muito isso, não é? E depois A tiveste a liberdade. liberdade. Ai, a liberdade foi uma bebedeira enorme. Foi uma... Eu acho que toda a gente devia passar por um 25 de Abril. Para se perceber... Não passar pelo antes, não é? Pelo antes não. Para se perceber... Foi a alegria, foi uma alegria de todo um povo que de repente descobre que pode falar, que pode dizer o que pensa, que pode sonhar com um futuro melhor, que pode... Porque era tudo muito mau. A nível da liberdade, realmente não havia liberdade de pensamento. Pois sim. Ter um pensamento Quase livre. que nem podias pensar, não é? Não O se podia teu pensar, pensamento não se podia era pensar, controlado. não se podia contrariar. Eu lembro-me que uma vez ia no elétrico, vinha da escola para casa e havia no elétrico, e entrou o senhor, Lisboa sempre teve uns bêbados de estimação, continua a ter, mas entrou o senhor podre de bêbado, coitado do senhor, muito bêbado, que entra, senta-se, olha assim para toda a gente, quase de bêbado, calar, e disse: Viva a República! Levantaram-se dois tipos, que assim que eles levantaram eu percebi, é a PIDE,
A PIDE não andava fardada, era a polícia política, mas eram muito facilmente reconhecidos porque usavam casacos grossos, muito espessos, porque no meio, quando apanhavam as pessoas tentavam fugir, casacos espessos, eles Eles não não os conseguiam. rompiam e tinham sempre um braço, geralmente o direito, mais gordo, porque metiam um cacetete aqui por dentro. Portanto, era só fazer isto e sacavam do cacetete. Caíram em cima do homem, tiraram o homem do carro elétrico aos pontapés. Claro que eu não vi o que aconteceu a seguir, porque segui no carro elétrico e era assim. Pois. O homem disse: Viva a República. E Portugal, desde 1910, é uma república. E nunca deixou de ser uma república. Era assim. Portanto, 25 de Abril foi uma bebedeira de liberdade, como só se sabe o que é quando se vive. Sim, E foi claro. fantástico. Por tudo isto que nós temos agora e que damos por Garantido. garantido, não havia? Não é assim tão garantido, não Não é? havia. As pessoas não tinham, uma pessoa não estava contente no trabalho e ia falar com o patrão a dizer que não tinha condições disto ou daquilo, era posto na rua na hora. Não havia segurança no trabalho. As mulheres tinham uma criança e tinham um mês para estar em casa. Eu já tive 3. Ela nasceu em agosto, a Raquel, já tive 3 meses, foi uma festa. Pensei que estavas a dizer, já tive 3 filhos, eu sei onde é que estão os outros dois. 3 meses, foi uma festa. Hoje tem, se forem inteligentes, conseguem ter quase um ano, porque junto aos 5, 6 meses de gravidez, acho eu, mais as férias, mais não sei o quê, conseguem. Portanto, Sim, mas não havia esse... os ordenados começaram a ser nivelados. Há injustiças hoje, claro que há, mas não se compara. Não se compara. Sim, claro, claro. Não se era uma compara. ditadura. Assim, passados estes anos todos de mãe, que tu já és, o que é para ti ser mãe? O que é que representa ser mãe para ti? Ser mãe é ter uma capacidade de dádiva total. Total é estar sempre 24 sobre 24, 365 dias, quando não 366 por ano, atenta às necessidades de uma filha, de um filho, e tentar resolver. A minha mãe, que foi uma mãe extraordinária, como eu já disse, tinha uma expressão que eu subscrevo por completo. E ela já só dizia isto quando estava chateada, mas é absolutamente verdade. Dizia-me assim: ai filha, isto de ser mãe é uma chatice, porque não há reforma, é para a vida toda. Vocês já estão criadas e eu continuo-me a preocupar como se vocês andassem na primária. É verdade. Foi absolutamente verdade. Ser mãe é isso, é estar sempre lá. Mesmo quando não estamos lá fisicamente, estamos lá. E é tentar, procurar transmitir valores, os nossos valores aos nossos filhos. E eu acho que a esse nível foi um trabalho bem feito, porque eu vejo o resultado, vi o resultado na Raquel, vejo o resultado em ti. Portanto, a mensagem passou. Que não é mérito meu, porque os meus valores são aqueles que me foram transmitidos pelos meus pais. E, curiosamente, e faço muita questão de dizer isto, os meus pais eram absolutamente diferentes de temperamento, personalidade, experiências, e eu tive essa sorte imensa de apanhar 2 pessoas com 2 formas de estar na vida completamente diferentes, e eu aprendi com ambos. Com o meu pai aprendi a tolerância, o lado humanista, a crença de que toda a gente é bom, até prova em contrário, o acreditar no ser humano, a bondade natural. Meu pai era assim. Com a minha mãe aprendi, porque este lado do meu pai, sem o contraponto da minha mãe, não dava muito bem resultado como eu vi no meu pai. Mas com a tua bisavó eu aprendi que as pessoas sim merecem confiança, mas é melhor mantermos os olhos abertos e que ninguém cuida de nós como nós mesmos.
Portanto, nunca, mas nunca, aquela história da Bela Adormecida que fica bem a dormir, enquanto o príncipe se esfarrapa todo, primeiro nas Silvas, a seguir no dragão, e ainda vai ter que acordá-la porque ela está na boa, isso foi uma coisa que a minha mãe me disse logo, não é boa ideia. Sim, ok. Aprende lá tu a defender-te sozinha e nunca deixes que te ponham o pé no pescoço. Foi um conselho fantástico. Ok. Portanto, é isso. Foi daí. E estes são os valores que eu tento, que eu tentei, e acho que foi uma aposta bastante conseguida transmitir-vos a ambas. Ok. E eu queria perguntar porque, pronto, tu eras casada com o meu avô Cláudio, não é? Depois tiveste a mãe, depois acabaram por se divorciar e tu voltaste a casar. Primeiro, como é que o divórcio, como é que tu sentiste que o divórcio foi aceite nos vossos amigos ou na sociedade, visto que não era muito uma coisa normal da época? Naquela altura o divórcio já estava muito na moda, até por uma razão. Antes do 25 de Abril, antes da Revolução, as pessoas eram casadas pela Igreja, nunca mais na vida, o divórcio não existia para os casados pela Igreja, a menos que um deles morresse. Morria e então já se podia casar, o sobrevivo já se podia casar. Daí que, quando a tua mãe nasceu, eu e o teu avô não éramos casados porque ele tinha sido casado em primeiras núpcias com uma senhora e pela igreja Era e pela não se igreja. podia divorciar. Veio 25 de Abril, pôde-se divorciar, pudemos casar. Foi uma história de amor bonita. Que depois, como todas as histórias, às vezes correm bem, outras vezes Sim, não sim, correm mas bem. a minha Até ideia é mais porque, como é pronto, que a sociedade, porque o a divórcio sociedade, podia não ser uma coisa sociedade, tão. Mesmo que estivesse na moda, não aí sei. está, olha, aí está uma clara diferença de análise de uma situação relativamente a um homem e a uma mulher. O teu avô era um oficial da GNR e, portanto, acabámos, quase todos os nossos amigos eram ligados àquele meio. E aí entrou a solidariedade castrense, digamos assim, e, portanto, a maior parte dos nossos amigos, há algumas honrosas, muito honrosas exceções, mas a maior parte resolveram, até porque, enfim, naquela altura, uma oficial da guarda era assim uma coisa imposante, assim, então resolveram ficar, isto é ridículo se dizer, mas é mesmo assim, do lado dele. Quando, primeiro, os amigos não têm que ter lados. Sim, sim. E agora não vou aqui esclarecer porque é que houve lados, porque Não fala, isso não passou, interessa. passou. Mas os amigos ficaram praticamente, houve raras e muito honrosas exceções, mas a maior parte ficou de lá. Portanto, de um momento para o outro eu fiquei sozinha, por decisão minha também é verdade, e sem amigos. Portanto, o casamento tinha acabado, os amigos também eram poucos. O que é que eu fiz? Arranjei novos amigos. E alguns, vou citar um caso, porque tu conheces bem o caso de Isabel. A Isabel foi o caso em que eu conhecemos num jantar, já nem sei da senhorinha, uma outra amiga minha, e eu disse, olha, tu moras ao pé de mim, tens o mesmo tipo de interesses que eu tenho, gostas de cinema, gostas de teatro, gostas de beber um copo, epá, moras ao pé de mim, porque é que a gente toma lá o meu número de telefone e a gente vai-se conversando, se quiseres sair, podemos ir. Estás a ver a cara da Isabel, assim ao princípio ficou assim com aquele ar, mas a verdade é que achou que a ideia era boa e aí se iniciou uma amizade de muitos e muitos anos, muito gratificante. Portanto, assim, o que tu mais sentiste da sociedade, da resposta da sociedade perante o teu divórcio foi que as pessoas ficaram do lado Os amigos. do marido. Também houve uma coisa que eu percebi. Foi muito bom. Eu sou. Bárbara, comigo o copo está sempre meio cheio. E se há coisa que eu aprendi é
sempre cometi muitos erros na vida e espero bem cometer muitos ainda até me ir embora, porque é sinal que estou viva, né? Mas sempre aprendi com os erros. Sim. E sempre aprendi não só com os erros, como com as derrotas. Não é bem nesse sentido, mas les échecs, ocorre uma palavra francesa, porque é aquilo que nos pode deitar abaixo. Então o que é que eu aprendi? Se aqueles amigos se comportaram como se comportaram, então não eram meus amigos. Isso não eram meus amigos. Não me faziam falta nenhuma à minha vida. E, portanto, estavam-me a ocupar um espaço emocional que não tinha razão de ser. E foram. No trabalho não tive problemas nenhuns. Ok. E, como sou assim, resolvi nesse mesmo ano, porque o trabalho que eu tinha à altura em que nos separámos, por acaso tinha sido, não foi uma cunha, porque eu nunca precisei de cunhas para ir para lado nenhum, mas tinha sido um amigo do meu, à época, marido, que me tinha trazido uma ficha para eu preencher e depois ajudado a entrei começar. nessa, tinha-me permitido o acesso ao processo que depois me levou a trabalhar lá. E foi uma das coisas que eu pensei, eu não preciso disto para nada. E no mesmo ano, peguei no Expresso, que na altura não havia net, atenção, as coisas eram mesmo no jornal, comecei à procura de trabalho. Descobri que havia uma empresa que precisava de uma responsável de comunicação, que era a minha área de especialidade, e fui trabalhar, foi aí que eu fui para o setor empresarial do Estado, a ganhar, naquela altura, mais 40 contos, que era muitíssimo bom. Era qualquer coisa como agora levar mais 800 euros ou coisa assim, num salário, 800 mil euros, com gasolina, que era coisa absolutamente impensável, e mais trabalhava antes numa empresa de automóveis, mas gasolina não tinha. Lugar de garagem, portanto, foi uma promoção, não conhecia lá ninguém, fiz os concursos todos, os psicotécnicos, o tete, um belo dia vi-me diante do presidente da empresa e disse-me, então, muito bem, no processo, acabei a minha licenciatura, em pleno divórcio acabei a minha licenciatura, o senhor lá me disse, foi super gentil, já morreu há muitos anos, era uma pessoa adorável, senhora doutora, se quer o lugar é seu. E tu querias? E eu queria muito. E foi isso, pronto. Ok, então e como é que depois, como é que foi depois casar outra vez? E pronto, não é só o casar, é o ter outra vez uma história de amor, não é? Com outra pessoa e conhecer outra pessoa e apaixonar-te e começar foi uma muito vida com outra engraçado, pessoa. porque eu conheço montes de mulheres para quem o fim de um casamento é uma fonte inacreditavelmente pesada de desgosto e de sensação de perda. Eu não tive nem desgosto nem sensação de perda, lamento, mas esta é a verdade dos factos. E durante 20 anos, eu fui eu nem me dizia divorciada, fui uma solteira super feliz. E estava lindamente com a minha solteirice. Tinha, entre outras, porque tinha mais, mas tinha duas amigas extraordinárias, a Isabel e a Helena, que eram, claro, e tinha a tua mãe, e tinha que foi ótima e que sempre esteve comigo e pronto, depois entretanto também foi à vida dela, mas sempre fomos uma mãe e filha muito próximas, mas aquela parte do eu viver sozinha foi uma parte bastante fácil, porque tinha duas amigas que também viviam sozinhas, e acabei por fazer um pouco aquela coisa que não tinha podido fazer na minha juventude primeira, porque na realidade casei nova, não é? Mas que era sermos três mulheres independentes e nós conseguíamos uma vez por mês ir a um bom restaurante e divertíamos, de umas loucas, festejávamos, imaginem vocês, o dia dos namorados fazíamos questão de ir a um restaurante XPTO e era super engraçado ver os casalinhos todos e nós as três na maior das galhofas, que era uma coisa fantástica, fazíamos férias juntas, vivemos as três aventuras incríveis, eram as três mosqueteiras e não me passaria pela cabeça. Eu estava completamente instalada na minha solteirice, tinha a minha vida toda prevista. E a tua mãe deu-me um dos cães que tinha, o stress,
E, portanto, eu vivia feliz da vida, tinha o meu cãozinho de que eu gostava muito e que, coitado, foi um companheiro tão fiel que eu ia até à discoteca, íamos para a discoteca e o cão ficava no carro, eu ia para o Porto trabalhar para, para a FIL do Porto, para a Exponor, assim se chama. E o cão ia comigo, ficava no hotel, ou ficava no carro, e à hora do almoço buscá-lo ao hotel. Portanto, eu andava, nem casamento era uma equação. E em termos de trabalho, numa das alturas, porque eu andei, disse há bocado, eu nunca privilegiei muito a minha carreira ascensional porque gostava de saltar e fazer coisas novas. Numa altura fui parar a uma empresa lá do grupo e de um colega super gentil que, curiosamente, quando eu disse que a minha filha estava grávida, foi a primeira pessoa a dar uma toalete para a netinha, que era super gentil, super bem educado. E entretanto aquela empresa Foi a vida acabou, eu mudei de uma empresa, esse meu colega foi para Moçambique trabalhar, 2 anos, ou o que é que foi. Quando ele vinha cá, reuníamos com outro colega de quem gostamos muito do PP, íamos almoçar os três e lá punhamos a conversa em dia. Pelo meio, esse meu colega que era casado divorciou-se e foi um divórcio muito traumático, ficou muito, muito traumatizado e depois, entretanto, ele regressou e tínhamos mais ou menos os mesmos gostos, somos duas pessoas muito diferentes, mas com alguns gostos complementares, o cinema, os concertos, leitura. a leitura, e começámos a andar assim mais vezes juntos e um dia ele perguntou se me tinha dar um beijo, assim, uma coisa romântica. E eu disse, pois que podes. E pronto, e foi E aí assim. começou. E Até hoje. de facto, objetivamente, apaixonámos, gosto imenso do Jorge, mas foi só porque isto é completamente verdade. Acho que só posso dizer que nos casámos porque eu tinha a certeza que ele era uma excelente pessoa, porque o conheci num contexto que não tem nada a ver com duas pessoas que se encontram já com um intuito amoroso, não era nada disso, éramos colegas de trabalho. Eu tive a ocasião de ver como ele era boa pessoa, como ele E passou. conheceste-o, se calhar, com um olhar antes de Claro, quando o começares a conheci, apaixonar por ele, não é? nem para a cabeça me passaria semelhante coisa. E foi muito engraçado, foi muito engraçado e de facto começámos a namorar em 2008, casámos em 2009 e continuamos a namorar até hoje e é bom. É verdade, é muito bom. Assim, de uma forma geral, aqui para também terminarmos, o que é que para ti é ser mulher? Eu sei que é uma pergunta muito difícil porque é uma grande coisa, não é? Mas, acho eu pelo menos, mas o que é que para ti é ser mulher? É fantástico. Ou seja, eu nunca na vida quis ser homem. Nem acho, mesmo hoje, não acho que a vida dos homens seja assim muito facilitada. E basta ver que qualquer, pelo menos na minha geração, qualquer mulher sabe muito bem tomar conta dela sozinha. Sabe fazer comida, sabe tomar conta de uma casa, sabe tomar conta de crianças com alguma facilidade. Tu, pelo facto de teres os teus irmãos, foi muito intuitivo, mas qualquer pessoa pega uma criancinha e se ajeita aquela coisa. Nós, mulheres, temos uma capacidade que os homens geralmente não têm de conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter o foco em várias coisas ao mesmo tempo. E isso facilita muito a vida. Portanto, não me talvez eu gostasse, em algumas alturas, de ter a força física de um homem. Quando as coisas não me agradam, eu gostaria de ter a força física de um homem. Mas não tenho. A verdade é que não tenho. Mas ser mulher acho que é absolutamente fascinante. Porque temos cérebro,
e digamos que sabemos usá-lo. E temos intuição. E não quer dizer que não haja homens que não tenham intuições, também não vamos, mas de uma maneira geral as mulheres são mais intuitivas, são mais. E aliás, um dado sociológico que ilustra o que eu digo, o mundo modificou-se de uma forma que nunca se tinha modificado desde que as mulheres, no início do século XX, sistematizaram, ao final do século XIX, mas enfim, sistematizaram o trabalhar fora de casa. As estruturas em que as sociedades assentavam já eram. Já eram. E, portanto, acho que nas nossas mãos, nas mãos das mulheres, pode estar o futuro da humanidade. Tive um chefe que há muitos anos me disse uma coisa muito curiosa. Só haverá verdadeiramente igualdade entre os dois sexos quando, à frente de grandes empresas, puderem estar mulheres incompetentes. Ok. Porque homens incompetentes é mato, não é? Pronto. Agora, uma mulher conseguir chegar ao topo de uma empresa e ser incompetente é bastante mais difícil. É bastante mais difícil. Mas hoje nós vemos, e isso dá-me um orgulho particular, que há mulheres. Estou-me a lembrar da Angela Merkel, uma mulher notável. Estou-me a lembrar da diretora do FMI, da Christine Lagarde. Pode não se gostar dela, mas é uma personalidade ímpar. Estou-me a lembrar de mulheres estou-me a lembrar de uma, agora não me recordo o nome dela, de uma extraordinária fotógrafa que começou a trabalhar moda e que acabou a fotografar guerra. Há um filme sobre ela muito interessante com a atriz que faz o Titanic, Kate Winslet. Kate Winslet, precisamente. E a senhora, estou a falar da Segunda Guerra Mundial. Sim. Ela conseguiu ser repórter de guerra. E sim, um trabalho de mulher no meio de milhares de homens. Portanto, eu acho que nós temos. Não conseguimos imaginar, graças a Deus, uma mulher com a personalidade do Donald Trump. E isso já me faz ter orgulho. Acresce ao orgulho que eu tenho de ser mulher, já me faz ainda ter mais orgulho. Aquela loucura perversa não é coisa de mulher, é de homem. Queria te perguntar se tens assim algum ensinamento, quer dizer, já disseste muitos, mas tens assim algum geral ou alguma coisa que tenham passado a tua mãe ou alguém sobre o que é ser mulher, e se tens assim uma inspiração. Falaste agora de várias pessoas, mas pronto, assim uma inspiração que seja mais direta, que pode ser qualquer pessoa. Se eu tivesse que escolher uma heroína, escolhia certamente a minha mãe. Desculpem, não a conhecem, mas eu conhecia e ela era de facto extraordinária. Ela, tal como ela conseguia fazer na cozinha, são tempos de pobreza, eram tempos de pobreza e eram tempos em que havia pouco dinheiro. Nunca ninguém na nossa casa passou fome, como comíamos muitíssimo bem. Minha mãe era uma extraordinária cozinheira e que conseguia, do muito pouco, fazer autênticos banquetes, que era uma coisa extraordinária. E depois, a alegria de viver dela, com tanta complicação que ela teve na vida. A minha mãe tinha uma exuberância. A tua mãe parece muitas vezes a minha. A alegria de viver, as gargalhadas, ainda me lembro tão bem das gargalhadas da minha mãe. Sim, é de facto a minha heroína. Se tivesse que ir alguém a nível mundial, assim de repente, pode não ser exatamente, mas eu gosto muitíssimo da Michelle Obama. Acho que é uma mulher extraordinária, desempoeirada, e que nos reconcilia um bocado
com a ideia que eu cada vez mais tenho, e não gostava de ter, mas tenho, que, de uma maneira geral, o povo americano é muito tapado. E aquela mulher, graças a Deus, não é nada tapada e fez o seu percurso com brilho e com alegria de viver. E acho que a alegria de viver é essencial. Nós não viemos. Qual é a frase? Motivação. Nós não viemos ao mundo para sofrer. É verdade. Estou sempre a dizer isso. Eu amei tudo. Eu fiz um vídeo de introdução e eu falei sobre um livro sobre o feminismo e neste livro tem vários conceitos e então eu tenho aqui e vou-te perguntar se tu sabes o que é um conceito. Pronto, só para terminar. Qual conceito? Espera, não podes ver, senão vais saber a resposta. Eu acho que este conceito é bom para também um bocadinho aquilo que nós estivemos a falar, que é, o que é que para ti é uma sociedade patriarcal? Assim, de forma resumida, rápida, só porque, pronto, é um conceito, como temos a falar aqui do que é ser mulher e o feminismo, que é uma coisa importante, não é? Que tem a ver com isto. A sociedade patriarcal é a nossa. É a nossa. Contem lá quantas mulheres estão no governo. Contem lá quantas mulheres ocupam lugares de grande relevância neste país. E vejam, por exemplo, neste governo atual, que pessoas é que o primeiro-ministro foi buscar para ministras. Aquela senhora que se demitiu, coitada, e que passou vergonhas públicas porque o senhor escolheu-a, acredito, e tem todo o jeito de ser, pela sua docilidade. E as mulheres, minhas amigas, não têm nada que ser dóceis. Pronto, ok. Pronto, então é isto, não é? A sociedade patriarcal é um sistema que assenta na dominância do sexo masculino e que dá acesso privilegiado, não é? Político, económico e religioso ao homem, sendo que este acaba por ter sempre mais poder do que a mulher. Não sabe? Isso é uma sociedade patriarcal. Muito obrigada por ter vindo. Foi um gosto, minha neta. Muito bom. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado e sigam em todo lado e deixem perguntas, quiserem, e comentem. A minha avó vai comentar de certeza, porque ela comenta em todos os vídeos. Portanto, sejam também a minha avó e comentem todos os vídeos. E beijinhos. Adeus. Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso.